Bom dia, bem-vindos ao Gratidão. Bom dia, Eli. Bom dia, Mônica. Bom dia, paz a Bom dia. todos. Bom dia a todos, graça e paz. Você está no Sempre Gratidão, de 1 a 7, todos os meses nós nos encontramos aqui para apresentar o nosso sacrifício de gratidão, agradecer antes de receber. Porque agradecer depois que você recebeu é gratidão, mas agradecer antes, crendo que você já recebeu, é um grande exercício de fé. E é para esse exercício de fé, esse desafio de fé que nós te desafiamos, nós te convidamos. Esteja conosco hoje, estamos apresentando nossa gratidão pela saúde. A Mônica está aqui para nos conduzir, conduzir para apresentar diante de Deus gratidão pela saúde. Cada dia nós estamos aqui agradecendo por uma área da nossa vida onde o Senhor fará grandes coisas durante esse mês de novembro. Venha conosco, chame mais alguém, deixe o seu like, comente, compartilhe, interaja, participe, porque é um momento único. Desafiamos você, agradeça antes de receber o mês de novembro. Nós temos feito isso todos os meses deste ano, e mês após mês temos tido grande surpresa. Nós estamos com um Deus que nos ama e nos surpreende. Eu quero ler com você o Salmo 139, de 1 a 5, iniciando esse período de gratidão. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, põe tua mão sobre mim. Sinta a mão do Senhor sobre você, cuidando de todas as suas necessidades. E vamos agradecer, porque Ele fará isso durante todo esse mês de novembro. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, continuar louvando ao Senhor com esse louvor lindo que a Sueli vai nos conduzir. És o rei do meu coração, dos meus lábios a canção. Jesus, Jesus, és o amigo que sempre está ao meu lado pra conversar. Jesus, Jesus, Cordeiro de Deus, que a vida entregou para nos levar de volta ao Pai. O alimento que satisfaz, luz que direção nos traz. Jesus, Jesus, nosso escudo e protetor, paz que vem do seu amor. Jesus, Jesus, Cordeiro de Deus, que a vida entregou.
Deus. Glória a Glorioso, Deus. a sua mão está sobre nós. Amém. Nosso Deus é grandioso, né? Por isso nós estamos aqui. Ele é grandioso. A natureza, essa grandiosa, se tu fala da natureza, louvando a Deus, né? As outras estrofes. E essa canção também, Jesus, porque ele morreu, ele é tudo para nós. Ele é o alimento, ele é a proteção, ele é a paz, ele é abrigo, né? Ele é nosso amigo e ele é aquele que nos cura. E a gente está aqui hoje para falar de saúde, para agradecer a Deus pela saúde que ele já disponibilizou, né? Porque a palavra de Deus diz que Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades e dores. Então nós já podemos agradecer. Não é isso mesmo, Mônica? É verdade, Sueli. Nossa, e que dia lindo hoje, né? Nessa manhã de quarta-feira, dia ensolarado, mais um dia para nós agradecermos e agradecermos pelo mês, pelos outros meses, pelos próximos anos que virão, para que, como vocês falam, sempre agradecendo antes de receber. Sempre Jesus nos ensinou, né? Agradecer antes de receber a bênção. E hoje nós vamos falar sobre uma das chaves, né? Uma das chaves maravilhosas, assim, que Deus e que Jesus nos dão para que a gente obtenha saúde na nossa vida. Como que é complicado, né? Muitas vezes ter problemas de saúde, ter limitações e acabar não conseguindo realizar coisas. E a saúde, ele é um determinante de vários fatores, né? Se a gente está saudável, né? Muitas coisas, e com Jesus e com Deus, as coisas, elas dão uma continuidade melhor. A chave que a gente vai falar hoje é uma chave que muito tem se passado despercebido no corpo de Cristo, né? No povo cristão, e muito tem se passado despercebido, por mais que a gente muitas vezes leia, assim, às vezes a gente faz orações e as nossas orações, elas não são atendidas. E essa chave de hoje, ela vai nos ensinar a fazer com que essas orações, com que esses pedidos a Deus, eles nos sejam atendidos, né? Primeiro eu gostaria de convidar vocês a abrir Mateus 6, né? Que Mateus 6 é uma continuação do Sermão da Montanha. E lá a gente encontra esse ensinamento tão grandioso, essa chave, essa virada de chave, que faz a nossa saúde se restabelecer. Deus, ele é perfeito, né? Ele nunca nos diz uma coisa, nunca nos dá um ensinamento para uma só situação. Então, uma situação abre coisas e transformam realidades em vários tipos de segmentos, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. E no Sermão da Montanha, na continuação do sermão, em Mateus 6, versículo 5, ele nos dá algumas chaves, que é: quando orares, não sejas como hipócritas, mas se comprazeres em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. E aí ele fala da questão de orar, né? De dar esmola e também de jejuar. E também do jejum. E essa que é a chave de hoje que a gente vai falar, que eu vou falar a respeito da importância do jejum na nossa saúde. Então, Jesus, ele fala: quando tu deres esmolas, não saiba que a tua mão esquerda o que faz a tua direita, mas que a tua esmola seja dada ocultamente ao teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E fala também, né, quando orares, quando deres esmolas e quando jejuares. Ou seja, não é uma coisa que ele supõe que a gente não vai fazer. Ele não fala se vocês orarem, né? Ele fala quando vocês orarem, quando jejuarem,
quando dê esmola, né? Há um propósito no jejuar, né? O jejum, ela é uma forma apontada por Deus para que a gente possa combater o nosso orgulho. O jejum, ela é uma arma poderosa do arsenal cristão, né? Que é a humildade expressa combinado com a oração. Muitas vezes a gente ora e não é atendido, não é verdade? E essa arma poderosa que combina humildade, que é o ato de jejum, né? Em Salmo 35:3, Davi já fala, em 35:13, eu me humilhava, afligindo a minha alma, né? E em Salmo 138, o Senhor conhece os soberbos de longe e os mantém longe. Ou seja, a gente nunca consegue acessar a Deus com orgulho. O orgulho é algo que limita a nossa aproximação de Deus. Ou seja, o Senhor mantém longe aqueles que têm orgulho. Então, quando a gente se humilha através do jejum, que é a negação da carne, né? O jejum, ela é a aflição de alma, como disse Davi no Salmo 35:13, né? Ele dá essa declaração: eu me humilhava e afligia a minha alma. A parte, né? O que é a alma? A alma, ela é a parte arrogante da gente. A alma, ela é o eu mesmo, o si mesmo, é a nossa vontade própria, o intelecto, as emoções, a nossa vontade egoísta. Então, quando a gente tira essa parte egoísta, o eu mesmo, o si mesmo, quando a gente neutraliza e amortece a carne, flui o espírito em cada um de nós, né? E ao fluir o espírito, a gente se reposiciona, se coloca, na verdade, num local onde deveríamos estar. Porque muitas vezes a gente dá muita cabeçada na vida, não é mesmo? Por a gente tentar fazer as coisas com a nossa própria vontade, com a nossa própria inteligência, com o nosso próprio autocontrole, né? Controle total das coisas. Quando, na verdade, não deveríamos ter controle, deveríamos deixar fluir. Porque se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, não deveria trazer sofrimentos, não deveria trazer... A vida não deveria trazer tantos problemas e tantas dificuldades enfrentadas. Se a nossa vida não está caminhando e fluindo conforme a vontade de Deus, é claro que vai trazer isso. Só que hoje vamos falar da questão do jejum espiritual. O jejum, o que é o jejum? O jejum, o jejum bíblico, ele é se abster de alimentos. É você não comer por um determinado período estipulado. O jejum, ele tem vários nomes, né? Tem várias passagens na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a gente encontra várias formas de se fazer jejum. Jejum de Daniel, jejum de Esdras e vários outros jejuns. Então, sabendo-se dessa chave, eu gostaria também de falar de Tiago 4:10, ou seja, é uma coisa que Deus aprova, que é o jejum, que ele nos dá essa chave para que a gente possa se humilhar. Tem muita gente que ora pedindo para Deus, para que Deus o humilhe. Eu não recomendo muito essa oração. É uma situação que vai atrair consequências ruins, né? Mas, na verdade, é que a gente deve se humilhar. Em Tiago 4:10,
está falando, humilhem-se diante do Senhor, e Ele o exaltará. Um pouco mais à frente, em Tiago 4:6, fala, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, não adianta, muitas vezes, a gente estar pedindo coisas para Deus e chegar para Deus dando notícias de como que a gente quer que Ele realize coisas. Ou, muitas vezes, com o coração cheio de coisas ruins, ou, às vezes, o corpo, as células intoxicadas, inflamadas, sabe, inflado no eu mesmo, e dificulta demais essa relação com Deus. Então, a humildade, ela é um destrave para que a gente possa acessar as misericórdias de Deus. É uma chave muito importante o jejum, né? O jejum, existem diversas formas de se fazer o jejum, né? Ele tem essa busca do jejum espiritual, né? Tem o jejum de 21 dias, tem o jejum de 3 dias, o jejum de 7 dias. Na Bíblia tem várias formas dizendo de como que se deve fazer esse jejum, né? A gente conhece, por exemplo, hoje está muito na moda, muito no momento, o jejum intermitente, que é esse jejum espaçado, em um momento se alimenta e em um outro momento consome alimentos, né? Tem jejum intermitente de 12 horas, de 16 horas, de 14 horas, de 20 horas. Tem os jejuns de baixa calorias, do qual você, que já também é um jejum, você, por exemplo, tem uma necessidade de mais de 2.500 calorias, de acordo com o seu dia a dia, mas aí você restringe, vai para 1.500 calorias, então já é um tipo de jejum, porque você está consumindo menos alimentos do que realmente o seu corpo necessita. E tem o jejum intermitente, os jejuns espirituais, tem os jejuns de água, né? Tem o jejum absoluto, aquele que não é muito recomendado pela classe da área de saúde, classe médica, porque é um jejum do qual você não pode nem beber água, então já se tem indícios de que você não pode ficar mais de 3 dias sem consumir água, sem consumir líquido, né? Porque pode causar muitos prejuízos a nível físico, pode causar até a morte, inclusive. A gente vê aí, né, na internet algumas notícias de algumas pessoas que se aventuraram por esse caminho, e é muito ruim. Então, tem o jejum de água, que pode ser também de 3 dias, de 1 dia, de mais dias, de 15 dias, de vários dias, né? Então, o que determina esse jejum? Primeiro, para você fazer o jejum, você precisa conhecer o seu corpo, né? Primeiro, você precisa entender e estudar que tipo de jejum é o mais adequado você fazer. Porque existem algumas pessoas que elas não podem fazer jejum, né? Pessoas lactantes que estão dando de mamar, pessoa gestante não podem, aquelas pessoas que têm orientações médicas para fazer para consumir algum tipo de medicamento com alimento, pessoas que tenham problema com úlcera, com gastrites, né, pessoas que tenham problemas, passando por algum problema de inflamação crônicas, né, anorexia, bulimia, crianças, né, pessoas que estejam enfermas, passando por algum estado febril. Então, tem que se fazer uma análise de que tipo de jejum é o melhor para você fazer, né? Após fazer essa análise de que tipo de jejum é para você fazer, você vai aplicar o jejum. E assim, o jejum, ele traz muitas coisas boas para o corpo. Em 1996, um japonês, ele ganhou o prêmio Nobel para trazer um estudo sobre autofagia, do qual ele explica os benefícios desse jejum,
que são, por exemplo, autofagia, o que é? Auto de si mesmo, né? E fagia de comer. Comem a si mesmo. Então, existem alguns estudos explicando que depois que você passa um determinado período sem comer, né, aproximadamente 12 a 16 horas depois que você começa quando você não tem a alimentação, o seu corpo começa a comer ele mesmo, ou seja, as células, né? As células que não estão em uso, digamos assim. Existem algumas células que elas já não cumprem mais nenhum papel, nem metabólico, né? Já não tem mais, elas estão ali de sobra. Então, o corpo, ele começa a comer essas células, a eliminar essas células. É por isso que quando uma pessoa, ela começa a jejuar, como a gente tem no caso de jejum de Daniel, né, foi falado que ele rejuvenesceu. Ele estava muito mais jovem do que antes. Então, há uma limpeza. Essa autofagia, ela causa uma limpeza na pessoa. Ela se livra de todas as células mortas e defeituosas. O jejum, ele não é uma prática somente humana. O jejum, ele é um ato, né? Que Deus também deu para os animais. Muitos animais, né? Você percebe dentro da própria natureza, que muitos animais, quando eles estão em algum momento debilitado, eles param de comer. Então, eles vão jejuar. Uma minhoca, por exemplo, você pode cortá-la em 3 vezes. Quando você corta ela em 3 vezes, ela passa um determinado período e ela reconstitui, né? Ela restitui aquela parte que ela perdeu e volta a ser uma minhoca como ela era na fase inicial. As salamandras também, elas têm essas características de reconstituição, né? A gente não tem, por exemplo, se a gente corta um dedo, a nossa pele, ela volta, né? Se a gente perde uma parte de tecido, dependendo claro, do nível, de como é que foi, por exemplo, se a gente não perdeu o DNA da célula na fase 3, por exemplo, ela se reconstitui. Mas se a gente perde um braço ou um dente, né, se não tiver mais dente, não for uma questão de dente de leite, ele não volta mais. A gente não tem essa capacidade de reconstrução total, né, se perder um membro. Alguns animais da natureza, eles possuem essa característica. Mas o jejum, ele, por mais que não seja essa panaceia de bom para tudo, ele nos traz muitos benefícios, né? Um desses benefícios é o que eu já falei do espiritual, que ele abre portas secretas de conexão com Deus, né? O fato de se humilhar, o fato de se chegar, o fato de amortecer a carne, amortecer as vontades, o desejo próprio, as emoções, o pensamento. E tem também, a gente ganha de praxe, a gente ganha de brinde essa outra característica do jejum, que é a renovação. Há uma renovação celular, há uma renovação tecidual. Então, os ganhos com o jejum, eles são inúmeros. Além dessa questão da limpeza, da desintoxicação, do rejuvenescimento, né, há também um reparo e uma restituição no sistema reprodutor, no sistema cardíaco, no sistema renal, em todos os sistemas. Há uma baixa da glicemia, uma baixa da insulina, diminui receptores e ativadores inflamatórios, elimina gordura, né? Há uma baixa de peso também, né? Uma baixa de gordura. Há uma elevação da gordura boa, do qual muitas pessoas elas têm dificuldades de repor, né? De manter tudo ok nesse aspecto. Então, o jejum, ela é uma arma poderosa no mundo espiritual e ela também é uma arma poderosa para a manutenção da saúde. O jejum constante, ela é uma arma poderosa
para a manutenção da saúde. Hoje nós encontramos muitos livros acerca dos benefícios do jejum, tem se falado muito, né, dos benefícios do jejum. Antigamente, comer muito, ser um pouquinho mais forte, ter uma pancinha, era uma questão de status. Hoje não. Hoje já se tem notícias de que comer menos é melhor para a manutenção da saúde, né? Fazer essa limpeza periódica. Então, é necessário, sim, assim, para que a gente mantenha uma saúde em vários aspectos, tanto mental, física, espiritual, que a gente faça esse detox, que a gente faça essa limpeza, que a gente faça esse realinhamento, que o jejum foi um segredo, foi uma vontade de Deus para nós, né? E quando a gente acessa essas chaves, a gente abre as portas para o que Deus quer que a gente realize. A gente abre as portas para que os nossos desejos e para que a vontade de Deus ela seja manifestada. Então, assim, fora essas questões todas, não é que o jejum ele vá causar, o jejum ele não causa problemas de saúde, né? Não é que o jejum vá causar, mas ele potencializa alguns efeitos, principalmente nas fases iniciais, onde está havendo uma desintoxicação do corpo, que é aquela fase mais terrível, né? Do qual a liberação das toxinas, do qual você sente tonturas, dores de cabeça, confusão mental. Mas após 2 ou 3 dias de jejum, há uma clareza mental muito maior. O sistema digestivo funciona melhor, né? Aquela sensação de você se alimentar e logo em seguida ir ao banheiro, ou seja, o trato digestivo ele funciona muito melhor, né? E por isso que é tão importante beber água durante o período de jejum, porque você ajuda nesse processo de limpeza, né? Não há uma paralisação total das funções do corpo, porque nós somos como se fosse um carro, né? À medida do tempo que a gente avança e quanto mais a gente usa, né? Nós somos uma máquina, um corpo, né? Que comparado a um carro, quanto mais se usa, mais se precisa de manutenções. Então, o jejum, ele é esse cuidado que se tem depois, né? Essa manutenção, esse reset, esse botão de... Sabe quando o computador está ali travando tudo e você não vai para lugar nenhum? É hora de resetar, é hora de desligar, ligar de novo, recomeçar. Então, o jejum é um recomeço. Existem muitos estudos científicos que falam dessa questão, comprovando hoje os benefícios do jejum. Existe um estudo científico que separou um grupo de macacos, um fazia jejum e o outro não. Então, comparou-se que o aspecto dos macacos que estavam fazendo jejum eram muito mais bonitos e muito mais rejuvenescidos do que o outro grupo. Existe também um estudo do qual uma moça estava com câncer no sistema linfático, e houve um processo de cura, né, através do jejum. Então, existem muitos problemas de saúde, problemas mentais, né, que são sanados e curados com a prática de jejum. Eu indico que busquem bons livros, né, que busquem profissionais para que possam realizar, para que a prática do jejum não seja feita sozinho, né, para que não seja usado igual os medicamentos, como é feito automedicação. Então, é necessário saber o que está se fazendo, até para quando começar a sentir os sintomas, os sinais, a pessoa saber o que está acontecendo com o corpo dela, né? E depois também que sai da prática de jejum, não adianta voltar a comer, a viver como estava se vivendo antes. Então, existe uma necessidade especial de cuidado. Né, meninas? Vocês têm algumas dúvidas?
Nossa, que lindo, Mônica! Você esclareceu de uma forma maravilhosa, não só separando e comparando, separando e comparando, separando o jejum espiritual, as finalidades e comparando com o jejum, o efeito no físico foi maravilhoso. Antes de passar para a Sueli, eu gostaria de acrescentar aqui no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 2 e 3, mostra como o Espírito Santo age enquanto nós oramos e jejuamos. Aqui diz, versículo 2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, a igreja estava reunida, orando, adorando e jejuando. Vou ler novamente. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. Não é? O Espírito Santo fala e nós conseguimos entender porque nós estamos aquietados nesse período de jejum. Né? E como você explicou, a nossa mente fica muito mais clara, não é? E o importante dessa situação aqui é que depois houve uma atitude. Então, se você se recolhe, se você tem um propósito de fazer um jejum espiritual, você vai ouvir Deus falando, porque você está aplicando a disciplina do corpo e a disciplina do espírito, do seu espírito. E você entende o Espírito Santo falando, mas depois você precisa ter uma atitude. Você precisa se levantar e obedecer aquelas orientações, aquelas direções que você recebeu. Então, é muito lindo essa direção que Deus nos dá para o jejum espiritual. E, ao mesmo tempo, o benefício que faz para o nosso corpo. Deus sabe o que é bom para nós, não é? Eu queria chamar a atenção também para a observação que você fez, que no final do jejum, depois de 16 horas, 12, 16 horas, é que começa realmente a fazer um efeito no nosso físico, não é que o corpo consome as suas próprias energias. E eu quero lembrar que é bem nesse período que a gente já está morrendo de fome e que a gente começa a beliscar alguma coisa, não é? Vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo, porque tudo tem um propósito para funcionar de forma adequada. Fora da forma adequada, realmente não tem sentido. Mais um aspecto que você mencionou é sobre ter um pouco de dor de cabeça, um mal-estar. Veja, se você está fazendo um jejum físico, não é? Você vai cuidando dessa área, como a Mônica explicou. Mas se você está num propósito espiritual, você esquece. Porque com dor de cabeça você não vai ouvir nada. Com mal-estar, você vai estar fora do propósito. E a Mônica disse, verifique a sua possibilidade, como o seu corpo reage para depois você estabelecer um jejum, para não ser sacrifício de tolo. Já ouvi muitas pessoas, Mônica, falando assim, eu entrego, eu consagro café, e eu fico em jejum, depois eu fico com uma dor de cabeça, daí você fica se lamentando. Você fica reclamando, você fica com mal-estar. E aí? Você está orando? Porque se você está se aplicando num jejum espiritual e você não está orando, tem muita gente que não está alcançando o objetivo. Você está emagrecendo, mas não está alcançando o favor de Deus. Mônica, eu conheço muitas pessoas que fazem jejum assim, totalmente sem efeito nenhum. Aí eu jejuo de meia-noite às 6 da manhã. Falei, tá bom. Daí você dormiu e ouviu Deus falar em osmose, né? Porque você não estava atenta. Ou então, assim, eu faço jejum das 8 da manhã até às 20 horas e vai trabalhar. E tem aquela atividade exaustiva no trabalho que você não tem tempo nem de ouvir Deus falando, nem de se ajoelhar e orar. Então, você fez sacrifício de tolo. Não foi totalmente de tolo, porque você fez bem para o seu físico, mas o jejum espiritual, você precisa ter tempo, calma, para você estar em comunhão com o Espírito. E aí você vai entender. Aqui no livro de Atos diz que enquanto eles adoravam e jejuavam,
eles estavam parados, reunidos, eles não estavam no dia a dia de trabalho, num dia de trabalho exaustivo. Não, não. Eles estavam num dia que eles estavam parados lá, ouvindo, prontos para Deus falar. E a última observação que eu achei maravilhosa você falar é que é disciplina para o nosso corpo fazer o jejum. O cérebro entende que quem manda não é ele, quem manda é o Espírito Santo de Deus. E você jejuando e buscando o espiritual mais o físico, o seu cérebro vai entender que há condições, sim, de ele passar algum período de contrariedade à sua vontade do corpo, e ele vai estar obedecendo uma intenção superior, uma direção superior, que é ele ficar quieto ali enquanto nós buscamos um objetivo, não é? A gente dá ordens, me parece, para a nossa emoção, né? Para a nossa emoção, assim, você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que é necessário, né? E o cérebro entende, você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que é necessário, que é bem diferente do que o que a gente deseja. Então, essa disciplina para o espírito e para o corpo está no coração de Deus. Ai, estou maravilhada com você, Mônica. Ai, você deu uma pincelada. Eu queria só dizer uma coisinha. É importante a gente se lembrar como que Jesus ele começou o ministério dele, né? Jesus ele começou o ministério dele indo para o deserto e jejuando por 40 dias. Então, essa foi a preparação para ele deixar de fazer a vontade dele e fazer a vontade do Pai. A partir daí, ele começou o ministério dele. E uma colocação muito importante, uma coisa muito legal que você colocou, quando ele foi tentado por Satanás no deserto, ele sabia o que falar, né? Quando Satanás falou para ele da possibilidade, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, assim que ele combateu Satanás com a palavra. Então, não adianta fazer um jejum espiritual e estar agindo no corre-corre do dia a dia. Você tem que abrir a palavra, ler a palavra, ter contato com Deus, né? Falar com Deus, ter o seu momento com Deus. Porque senão, como que você vai combater? Ele vai sapatear em você. Se a gente faz jejum sem esse respaldo, Satanás vai sapatear. Porque quando a gente jejua, tem muita coisa confusa. E muitas das nossas características, muitos dos nossos defeitos psicológicos, né, muitos dos nossos desvios de caráter, eles ficam muito mais sobressalentes. Então, a gente perde o controle. Então, é por isso que muita gente não consegue, por isso que não dá para concluir um jejum, às vezes, com perfeição. E existe, sim, alguns critérios para que Deus possa abençoar esse jejum. Porque se o objetivo é você se humilhar, né? É a chave poderosa de abertura dos céus. Humilhação e quebrantamento. E você corta essa humilhação e esse quebrantamento. E você ativa esse alter ego gigante. Se a gente ativa esse alter ego, já era. Entendeu? Vai ter que recomeçar e fazer tudo de novo. Amém. O jejum, você começou falando, né, Mônica, que Jesus, ele fala assim, quando vocês forem orar, dar esmolas e jejuar. São 3 pontos importantíssimos. Ele começa ali, tá bem no início dos ensinamentos, Jesus traz esse ensinamento, né? E aí você falou, ele não está dizendo, se vocês fizerem essas coisas. Não, é quando, porque já se subentende no reino dos céus, Deus, ele já espera que isso seja normal para nós, que uma vida de oração, de jejum e uma vida de doar, de ser generoso, isso é normal, porque o céu é assim.
né? O céu, ele doa, ele manifesta aquilo que ele tem. Então, espera-se isso de nós. E Jesus traz isso ali logo no início do seu ministério. Ele mesmo dá o exemplo, como você falou, né? E isso também, que esse ponto ali que você comentou, né? De você ter, sabe, você não precisa parar o dia inteiro, mas que você tenha alguns momentos que você possa parar, alguns minutos ali, e você estar nessa conexão com Deus. Porque o jejum, ele vai mortificar a sua carne. Agora, se você mortifica a sua carne e o Espírito Santo de Deus não está numa ação ali, ó, é o que ele comentou. Talvez você perca seu tempo, né? Se o seu objetivo é ter essa conexão, é estar nesse alinhamento com Deus, então você precisa ter esse tempo de oração, de ficar quietinho um pouco, de ouvir Deus falar com você. Então eu vou fazer um jejum porque eu quero me alinhar com a vontade de Deus. Esse é um dos principais objetivos do jejum. Você alinhar seu coração com o coração dele, né? Então, a Mônica citou também, acho que foi a Mônica que falou que ou a Eli, não sei, que em Atos ali os apóstolos, Sim. eles foram tomar uma decisão importantíssima através da oração em jejum. Eles ficaram ali esperando uma resposta e eles entenderam através nesse momento que eles estavam ali, né? Então é assim, quando às vezes a gente precisa, meu Deus, qual será que é a direção de Deus? Quando a gente não sabe qual é a direção, é porque a gente não está muito alinhado, né? E aí a gente precisa falar, peraí, deixa eu alinhar meu coração. Como é que a gente faz isso? Orando, jejuando, lendo a palavra. É esses três aí que a gente está cansado de ouvir, de saber, né? Então, Jesus, ele espera, não está em questão, não está na pauta se nós vamos orar, jejuar e ser generosos. Ele apenas está aqui dando um ensinamento, como fazer. Ó, que vai fazer isso aí não está em discussão, isso aí vocês têm que fazer mesmo. Mas vamos ver como é que vocês estão fazendo isso. Talvez a maneira que você está fazendo, Deus não está lá. Porque ele fala ali, né, sem hipocrisia, a Mônica falou sem orgulho. Então, qual é a maneira que você está fazendo, né? Com essa disposição de você fazer morrer a sua carne. E o Edson trouxe um comentário muito importante: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a gente pensa que a nossa saúde, ela depende só de uma boa alimentação. E ok, gente, pelo amor de Deus, que você seja responsável e você faça uma boa alimentação. Mas você quer ter esse rejuvenescimento que a Mônica falou? Você quer ter o seu coração alinhado com a vontade de Deus? Sabe por quê? O coração alinhado com a vontade de Deus, você tem paz no seu coração. E a paz, ela é o remédio para a ansiedade. Ela é o oposto. Ela vem combater a ansiedade. Se você tem paz, você vai ter uma vida mais saudável. Entende? A ordem das coisas. Então a gente alinha com a vontade perfeita de Deus. Às vezes você quer fazer a sua vontade, e aí dá umas cabeçadas, né? E aí você vê que não vale a pena. Então a gente precisa, estar nesse alinhamento. A nossa recomendação hoje é que você busque essa prática, né? Veja como você pode fazer. Se você nunca fez, você não tem o costume, comece com poucas horas. Quem sabe você tira o café da manhã, daqui a pouco você come alguma coisa e você vai aumentando à medida que você vai se fortalecendo nisso. Porque sabe, esse comentário aqui, né, esse versículo, que a palavra de Deus, ela nos sustenta, é verdade. Eu muitas vezes que eu decido, né, que eu me proponho a jejuar, e às vezes assim eu acordo e falo, ai não, queria comer, ai meu Deus, logo hoje que eu tô com essa vontade, tô precisando de um café, e sabe aquela coisa que você levanta assim querendo né? E aí eu já oro, falo, Espírito Santo, você habita dentro de mim, eu preciso agora do teu vigor, anima o meu corpo, me traz o teu sustento. Sim. Então, vem essa força quando nós insistimos, Senhor, eu me propus, me dá força. Porque é ele, gente, até pra gente jejuar, a gente precisa dele.
Sim. Precisa, precisa mesmo. Né? Para orar, você precisa dele, você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo intercede aqui comigo, né? E esse Espírito de Deus que habita em nós, ele nos fortalece, ele nos ajuda. Amém? Então fica aí as nossas dicas para vocês. Vamos então orar por esse assunto e é um desafio aí, se você não está habituado, né? Que você pense e se programe para colocar isso na sua vida, você vai ver a diferença. E esteja atento, vigie, porque isso é uma ferramenta espiritual. Então você vai estar buscando a Deus, esteja atento, né? O que a sua carne vai gritar, ela vai gritar. E a Mônica falou uma coisa também muito importante, que tudo aquilo que é da carne venha muito à tona. Então talvez você fique mais irritado, você fique mais mal-humorado, você fique, sabe? E aí as palavras que não devem vir vêm. Então a gente precisa estar nesse ponto que a Eli trouxe também, que é você tirar um tempinho para você orar, para você estar ali, né? Vamos orar, Eli? Vamos sim. Deixa eu dar só um bom dia para quem está aqui com a gente. Pastora Sônia Ramos Nascimento, bom dia. Edson, a Suja cumprimentou. Cláudia Santos, bom dia. Rosalina, querida. Alice, que bom ter você aqui, meu amor. Clarinha, Clara Lopes, saudades da sua risada aqui, minha linda. Precisa falar alguma coisa ao vivo aqui para a gente matar saudades da sua risada. Maria Sutério está conosco todos os meses. A Maria está aqui conosco fazendo gratidão antes de receber. A Aparecida, nossa linda, que esteve conosco ontem, está aqui. Bom dia, chegou atrasadinha, mas pegou tudo, meu amor. Su, gostaria de falar que quando a gente tem alguma causa que você está lutando com ela e você não tem resultado, jejua em favor dela que você vai receber a direção. Deus vai mostrar no que o foco que você está errando e vai mostrar a porta certa. Eu já fiz isso, jejuei um ano, todos os domingos, uma vez por semana eu jejuava por uma causa que para mim parecia impossível, de relacionamento. E Deus me deu uma vitória estrondosa, maravilhosa, mudou totalmente a situação. Então, se você tem aí uma causa que você está lutando com ela, experimenta jejuar depois dessa aula que a Mônica nos deu. Então, vamos orar. Gente, muito obrigada a presença de todos vocês, viu? E a gente vai colocar esse assunto, então, diante do nosso Pai. Senhor, muito obrigada por esta manhã. É tão bom nós estarmos aqui nesse banquete, ouvindo a Tua palavra, e esse é o tema de hoje que o Senhor nos trouxe através da Mônica e através de todos que aqui estão, trazendo seus comentários. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Nos ajuda, nós queremos sim ter essa prática com firmeza, com alegria, que nós possamos colocar a nossa vida nesse ponto, nesse alinhamento com o Senhor. Espírito Santo que vive em nós, nos ajuda a fazermos isso, nos fortalece, fortalece o nosso corpo, fortalece, venha trazer dessa força que o Senhor é, para o nosso coração, para os nossos pensamentos, para que nós possamos ficar firmes nessa palavra, ficar firmes nesse propósito. E nós já te agradecemos pela saúde que o Senhor disponibilizou para nós vivermos nesse mês de novembro. Se alguém que está aqui, Senhor, precisa de uma atuação tua nessa área da vida, nós sabemos que o Senhor tem. O Senhor é o Jeová Rafá e nós clamamos pelo teu nome sobre a vida de cada um que aqui está, sobre a casa de cada pessoa que está vendo esse vídeo. Jeová Rafá é o teu nome e o Senhor habita entre nós. O Deus da cura habita entre nós. O Deus da cura está na nossa casa. O Deus da cura é o nosso Deus. O Deus da cura é o nosso Pai. Nós declaramos e proclamamos saúde sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Nós estamos fechando essa live e já seguimos para a live de leitura. Eu acho que eu não coloquei o link aqui hoje, mas é só você acessar aí no canal, você vai ver ao vivo. A gente já vai entrar com a leitura de Marcos. Hoje nós temos o capítulo 8. Não perca,
Não perca, porque tem sido incrível o que nós temos vivido aqui também nessa leitura. Muito obrigada, viu? Todos vocês, os comentários de cada um. É sempre tão bom quando vocês comentam aí, viu? Mônica, nós agradecemos você, viu? Mais uma vez, obrigada. Agradeço. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Amém. Elícia, não deu tchau. Falei assim. Até mais.